Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores que compõem a mesa, vereadores que se encontram no plenário e aqueles que nos acompanham, seja aqui presencialmente ou pela TV Câmara. O assunto, vereador Rudimar, que nos deparamos hoje é grave. Grave, de repercussões que muitas vezes nem imaginamos, mas grave porque ele se trata não apenas de um assunto, vereador Alex, de pertinência municipal. Com todo respeito às opiniões que podem divergirem da minha manifestação, mas eu acredito que nós temos que, principalmente nesse momento de crise pelo qual o país passa, e crise histórica em nossa república, crise moral, crise econômica, que transcende, vereador Leandro, partidos políticos. Nós tivemos recentemente, vereador Renato, um impeachment de uma presidente que foi eleita, impeachment que gerou consequências e sequelas. Nós temos um presidente envolvido em escândalos de corrupção. Nós temos o caos instalado em nosso país. E na medida em que muitas pessoas exigem radicalmente, vereador Saul, tanto à esquerda ou à direita do espectro ideológico, revoluções, revoltas, intervenções armadas, todo tipo de baderna e balbúrdia contra o ordenamento jurídico, eu pergunto, de que modo iremos nos postar com relação a isso, vereador Paulo? O único elemento que nos mantém juntos e dá um pouco de coerência nesse caos ideológico, nesse caos moral, é a segurança do ordenamento jurídico. Com todo respeito às demandas de matéria, que se refere, por exemplo, na discussão agora, Pinheiro Toledo, mas se não respeitarmos o ordenamento jurídico, como iremos ter algum argumento ou algum critério objetivo para a ordem? Se nós vamos, vereador Paulo, flexibilizar o ordenamento jurídico, alegando que, por exemplo, o artigo 6º da Constituição fala em direito à moradia, como iremos usar a Constituição para defender alguns direitos e, ao mesmo tempo, desrespeitar a Constituição, o artigo 5º, inciso 22, que fala do direito à propriedade? Como iremos, por exemplo, questionar o papel, e podemos aqui discutir a matéria, se somos contra ou a favor, mas como iremos desrespeitar uma decisão judicial e, ao mesmo tempo, exigir do poder público demandas? Solicito o meu tempo por líder de bancada. Manifestação. Tempo de até 5 minutos. Como iremos exigir que o poder público, que é respaldado, esses recursos do poder público, vereador Renato, eles não caem do céu, eles advêm e têm legitimidade de serem aplicados, porque tem um ordenamento jurídico que respalda isso? Como iremos exigir a aplicação de recursos públicos para uma crise, por exemplo, que é real, todos sabemos, da habitação, mas ao mesmo tempo desrespeitar o ordenamento jurídico? Então o ordenamento jurídico, ele é respeitado quando interessa e desrespeitado quando não interessa? Como nós aqui, que somos os fazedores do ordenamento e da lei, não iremos respeitar aquilo a qual nos propomos quando fomos pedir votos, que é elaborar o ordenamento jurídico, criar segurança para a convivência das pessoas? É interessante, e cito um caso, talvez seja até triste fazer o papel, vereador Ronaldo, de advogado do diabo, mas na Revolução Americana, em 1774, tinha um advogado, John Adams, um dos maiores líderes da Revolução Americana, que foi contra, vereador Meirelles, vandalismos, agressões e manifestações políticas contra os ingleses que tomavam conta da colônia na época. Uma medida, vereador Souza, totalmente impopular. John Adams perdeu todos os clientes, pois apoiava os ingleses, algo impopular na época, como talvez seja impopular manifestar-se contra a invasão Pinheiro Toledo, totalmente impopular. Porém, anos depois, quando foi chamado um jurista para fazer a Constituição Americana, a única pessoa que detinha legitimidade e autonomia, porque não ia conforme a massa, foi John Adams. Foi o autor da Constituição Americana. Então o papel do político, muitas vezes, vereador Leandro, é oportuno, no sentido de ir conforme a massa, mas não é aqui o nosso papel é ir de acordo com o ordenamento jurídico, a segurança jurídica, pois é só isso, vereador Pedro, que nos mantém unidos. Se nós não nos depararmos para respeitar o ordenamento jurídico em qualquer circunstância, que garantia teremos que amanhã, por exemplo, alguém não irá invadir o hospital e exigir à força um leito hospitalar, porque assim acredita fazer jus? Ou o ordenamento jurídico vale em toda a sua substância, ou ele não é ordenamento jurídico. Ou é marionete na mão dos poderosos.
e com toda a seriedade, isso é um assunto, é claro que sabemos da crise habitacional em Passo Fundo, mas nós temos mais de 100 invasões em Passo Fundo. Onde iremos parar? Se nós desrespeitarmos o ordenamento jurídico conforme o gosto de cada um. Não é nada contra os moradores, todos conhecem e se sensibilizam, vereador Rudimar, e é importante a moção que o senhor fizeste de regulamentação do assunto, todos conhecem os problemas que são fáticos, não podemos fechar os olhos. Antes conversava com a advogada que auxilia aos moradores, doutora Fernanda, não podemos fechar os olhos, vereador Rude. Agora, nós não podemos usar do argumento de que queremos regulamentar, como o senhor mesmo falaste há pouco, e por outro lado desrespeitarmos o ordenamento jurídico. Isso tem nome, se chama hipocrisia nós usarmos o ordenamento jurídico quando nos convém. Faço uma parte concedido ao vereador Rudimar. Obrigado, vereador Matheus, concordo com as suas palavras ali também, mas a gente não pode deixar milhares e milhares de pessoas na rua. Concordo plenamente com a Vossa Excelência, mas a gente não pode deixar, vereador Matheus, não pode mesmo. Concordo com o que o senhor está falando. Hoje, ocupar, como o senhor disse, invasão, hoje é uma ocupação, mas eu acho assim também, a gente não pode abandonar o nosso povo, também temos que criar as nossas regras também, como o senhor falou, mas fica aqui nós temos que criar um mecanismo para ajudar também. Eu também fiz uma lei, a partir do dia 30 de março de 2015, que as próximas ocupações que acontecer, a gente não vai apoiar. Mas as que estão, a gente tem que ajudar. Né, vereador Matheus? Obrigado pela parte. Vereador Rudimar, como bem disse minutos atrás, não podemos fechar os olhos para os fatos. Todavia, não podemos manipular o ordenamento jurídico conforme o nosso próprio gosto, pois aí ele não é ordenamento jurídico, é só um fantoche na mão de quem detém o poder. Então, quais soluções poderíamos dar ao caso? É evidente que temos que dar uma resposta, somos representantes do povo, inclusive das pessoas que estão com a necessidade, que estão aqui hoje. Uma sugestão que irá, por exemplo, à discussão nos próximos dias será a da nova proposta de lei de parceria público-privada, que tantas vezes enfatizei e que tem em seu escopo, assim planejei e quero depois, posteriormente, discutir com os colegas, a possibilidade que investidores privados invistam em nosso município, desapropriando áreas, seja para a criação de novos investimentos empresariais, seja inclusive para a solução do problema habitacional. Agora, solução para os problemas se faz com coerência e respeitando o ordenamento jurídico. Já diria o adágio latino, dura lex, sed lex. Ou nós temos respeito à ordem e ordenamento jurídico, ou, perdão aos colegas, isso tem nome, é baderna.